a aula agora, ela chega no que é o nosso real, tá? Então, vamos lá. Vocês estão visualizando a minha tela? Alguém só me confirma, por gentileza, para a gente iniciar. Boa noite, Jefferson. Eu não tô visualizando, não, tá? Toda escura. Beleza, vamos carregar de novo, então. Vamos carregar de novo. Opa, carregando de novo. E agora? Telinha branca agora? Mudei para... Não, eu só estou ouvindo, mas a tela continua preta. Agora sim. Porque demora um pouquinho para carregar até para todo mundo. Ah, bom, pode ser um certo delay, né? Mas alguém está vendo uma telinha branca? Eu vou manter um pouco nessa tela, tá? Só para que todo mundo consiga carregar. Manter um pouquinho. É a seção 3.2 do livro, ok? Tensões em um plano oblíquo e um caso de carregamento qualquer. Este é o tema. Tá, calma lá. Professor, esse tema olhando assim e tal, depois vai ter umas figuras diabólicas nele, vai. Umas figuras bem feias, vai. Eu vou mostrar só para assustar. Não, essa é bonita. Olha só. Meu Deus, professor, e agora? Eu vou ficar louco? Eu vou sair correndo? Não precisa nada disso. Vamos entender o que é primeiro essa palavra aqui, oblíquo. Pessoal, imagina todo mundo aí, exercício mental, isso já está fácil para vocês. Imagina que você tem um quadradinho, né? Por exemplo, aquela caixinha do apagador que eu uso, eu vou fazer compressão. Você vai ter o quê? Simplesmente você vai ter duas setas, né? Vamos pegar a caneta aqui, ó. Você vai ter isso aqui, ó. Ó, a caixinha, certo? E aí você vai ter uma reação aqui e você vai ter uma outra reação aqui. Pronto, acabou. Mas isso eu estou trabalhando, olha meu sistema de eixo, né? X e Y. Olha só. Então, quando a gente passa para isso aqui, isso foi o que a gente viu até agora. Isso, o que muda é isso aqui. O plano está inclinado. Nada mais é que o quê? Ó, eu peguei isto aqui, o meu objeto, né? O coitado já está inclinado por natureza, mas vamos lá. E, ó, cortei ele. Ao cortar, eu passo a ter o quê? A análise deste plano aqui. Eu vou analisar o quê? As tensões. Essa aqui, no caso, eu representei como uma tração. Essa aqui é uma compressão, né? Mas é isso que eu vou fazer. É essa análise aqui. Então, isto tem esse nome, plano oblíquo qualquer. Então, o nome pode ser feio e tudo mais, mas é o que nós estávamos fazendo até agora, só que tem uma alteração aí. Nós vamos trabalhar com o nosso plano inclinado. Ponto, acabou, pessoal. Tá? Então, este é o conceito que a gente vai abordar. Ah, é mais difícil? É mais difícil, porque ele passa a envolver vários conceitos trigonométricos. Então, se torna um pouco mais complicadinho. Mas não é nada fora da realidade. E vai fazer todo sentido lógico. Este que é o grande barato. Porque a gente resolve minha vida saber analisar tudo no plano, sabendo que a gente não trabalha no real com nada no plano. É tudo tridimensional. Não resolve, pessoal. Tá? Não resolve. Agora, vamos ao princípio fundamental da engenharia. Quando eu digo da engenharia, eu não estou falando especificamente da engenharia essa ou aquela, A ou B ou C. Da engenharia, todas as engenharias. O grande barato da engenharia é o seguinte: nós resolvemos problemas complexos. Como que eu resolvo um problema complexo? Dividindo este problema em problemas mais simples. Eu vou dividi-lo quantas vezes for necessário
para chegar em problemas simples. Por quê? Problemas simples eu consigo resolver, eu sei resolver. Se eu vou resolvendo os problemas simples, eu vou buscando a solução, aquele problema que era complexo se torna simples. Por isso que eu sempre brinco, né? Como Jack, o Estripador. Vamos por partes, primeiro um braço, depois uma perna. Ou seja, essa é a ideia, essa é a filosofia. Então agora nós vamos fazer o quê? Enxergar o todo, o espaço tridimensional. É isso que a gente vai fazer, para depois a gente começar a ver o desmembramento, como é que funciona, tá? Então, na página 121 do nosso livro, nós temos lá tensões em um plano oblíquo ao eixo. Reflita. É possível, para o mesmo carregamento axial, ocorrerem tensões normais de cisalhamento? Se for possível, de que forma isto ocorre? Pessoal, vamos lá. Aqui a gente está falando, né, do axial. O axial. Se pode ocorrer cisalhamento no eixo normal. Vamos pensar. Eu peguei lá um objeto, digamos um cabo de aço, e vou tracionar o cabo de aço. Pessoal, alguém está com o áudio aberto. O dele voltou falando que deu divergência de dados das pessoas que moram na casa. Porque ou a Vanessa ou o Juninho idiota não colocou os mesmos dados, os três, entendeu? No cadastro dos três, juntando, deu alguma divergência. Pessoal, eu vou pedir só para cuidarem com o áudio, porque atrapalha. Eu estou bloqueando os áudios que estiverem abertos para não atrapalhar a aula, tá? Então, as tensões em um plano oblíquo, voltando, tá lá na página 121. Pensa o seguinte, pessoal, eu tenho um cabo de aço. E eu vou tracionar. Se eu estou tracionando, eu estou fazendo um carregamento no eixo axial, né? E este cabo de aço vai romper. Ele vai romper por cisalhamento. Ele vai romper as fibras. Cisalhar, tá? Então, é possível? Sim. É normal? Sim, também. Tá? Então, casos de tensões normal e cisalhamento independentes. Então, eu tenho uma dada seção qualquer, eu corto ela aqui e vou analisar aquela seção. Eu estou analisando, ó, esta seção, a tensão nessa seção, que foi a fatia que eu tirei daqui. Ok? Vale para um parafuso? Vale. Eu vou pegar o parafuso e vou cortar ele aqui. Eu vou ter esta seção aqui, eu vou ter aqui, ó, olha o Tzinho de cisalhamento ocorrendo. Então, se for num plano de tensões oblíquo, ao invés aqui, eu estou num plano normal, né? Como assim normal? A gente chama de plano normal todo aquele plano que ele for paralelo ao eixo X, ao eixo Y ou ao eixo Z. Tá? Já se acostumem com a ideia dos três eixos, para formar o conceito tridimensional. Então, este cara, olha aqui, ó. Tá aqui o plano inclinado, cortei, olha lá, a área do plano inclinado. Tá aqui o plano inclinado. O que eu vou ter aqui? Uma componente saindo, este cara está saindo daqui, e eu vou ter a decomposição. Então, eu vou ter, ao decompor essa força, eu vou ter justamente o quê? Uma tensão normal e uma que é paralela ao plano, que é o meu cisalhamento. Ok? Tá? Então, aí eu trouxe este elemento aqui. Assustador? Feio? Sim. Mas não sejam preconceituosos. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer um exercício? Vou marcar com este azul tudo que for tensão e vamos entender onde é que esse cara está. Isso é uma tensão? É. Tá, ele está onde? Em relação ao plano Z, X, né? Ó, plano Z, X, esse plano aqui é o mesmo desse aqui, ele está aqui, ó, ocorrendo a tensão. Ah, legal. Eu venho para o lado de cá.
que está acontecendo? Eu tenho agora o plano Z e Y, eu tenho aqui ocorrendo, e olha a tensão aqui. Eita! Calma lá, vamos pegar a borracha. É sofrido esse negócio aqui, pessoal, para não ter certeza, viu? Eu sinto muita falta do quadro, acostumado a dar aula com o quadro. Vamos lá. Aqui e aqui tá o carinha. Ah, legal. Então, eu vou vir para cá. Também tá aqui. Z, Y, mesma coisa. Se eu vier aqui, é o oposto, não é o oposto? Mesma coisa, Z, X, está aqui a tensãozinha. Então, pessoal, e aqui? Eu vou ter uma tensão saindo daqui, não vou? Ó, deste ponto aqui. Qual seria o meu plano? X, Y. Está aqui a minha tensão. Ou seja, cada face que for, eu vou ter uma tensão. Aqui, ó, a tensão também dada, só que nesse plano do fundo, tá? Quando é pontilhadinho, significa plano do fundo. Este aqui, ó, pontilhadinho, nós temos a tensão. Beleza. Então, agora eu vou analisar o cisalhamento. Cisalhamento, a gente se lembra que ele ocorre o quê? Paralelo ao plano. Claro, senão como é que ele vai romper? Vamos lá, vamos apagar aquilo ali, porque este cara não foi bonzinho, não colaborou. Vamos pegar a caneta de novo. Aqui. Neste plano aqui, que plano que é esse? Esse aqui, ó. Z e X. Né? Está ocorrendo um cisalhamento. Né? Aonde? Nesta face aqui. De novo, a caneta não colaborou. Tá? Então, nesta face aqui, está ocorrendo o cisalhamento. E observe que ele tem o quê? Uma tensão dada por YZ. Tá? Então, nós vamos ter, em cada um destes planos, eu vou ter, todos eles, a tensão de cisalhamento ocorrendo. Tá? Então, olha aqui, ó, tensão de cisalhamento, tensão de cisalhamento. Detalhe, pessoal, agora eu vou apagar toda essa bagunça, porque eu tenho que mostrar uma outra coisa importante. Observa este cara vindo aqui. Mas que beleza. Vamos de novo. Aqui e este cara vindo aqui, tá? Ó, este e este. Ou seja, quando eu tiver este cara, ele vai ser igual ao o oposto, né? Y, X, tá? Essa tensão de cisalhamento. Então, essa tensão para cá e essa tensão para cá. Mais para frente, a gente vai ver a representação, né? Sendo feita assim, ó. Uma seta para cá, outra seta para lá. Ok? Então, a ideia era mostrar para vocês, primeiramente, para vocês perderem o medo, para darem uma olhadinha e começar a analisar com carinho. Pô, mano, calma lá. Se eu olhar aqui, eu tenho essa tensão e eu tenho cisalhamento. Poxa, mas eu olho para cá. Simples de analisar, pessoal. Primeira coisa, sim, localiza teu plano. Tá? Localiza teu plano para você ver aonde ele está atuando. Tá? E observa aqui, DZ, DX e DY. São as notações para as integrais. Tá? É associado a isso? Sim, também. Então, olha que interessante. Nós vimos esse cara aqui, maiorzão lá, não foi? Então, agora eu reduzi para uma. Como elas são iguais, eu reduzi só para as de face mesmo. Ó. Tá vendo? Eu fiz ali, ó, YX, XY. Olha aqui. Então, estas duas tensões aqui, ó, esta daqui e esta daqui,
elas são iguais, ó. Tanto que tem a anotação aqui, tá vendo, ó? X, Y, desiguais, ó. Esta e esta, tá? Então, pessoal, olha que interessante. Olha que interessante. Vamos lá, vamos avaliar isso aí, vamos entender de novo. Eu tenho este cara, perpendicular. Este, vetor, perpendicular. Aqui também, perpendicular, perpendicular. Ah, professor, então eu só tenho tração no tridimensional? Não, pessoal. O vetor, ele está apontando para cá, o vetor aponta para cá, o vetor está apontando para cá. Porque, graficamente, é mais fácil de representar, concorda? Né? Se eu começo a colocar os vetores para dentro aqui, nossa, vira uma bagunça. Fica difícil a gente entender. Né? Então, aqui são os elementos do plano de tensões, que a gente está vendo aqui, ó, a letra A. Tá? Então, vamos lá. Eu pego daí este cara aqui, essa tensão, eu estou pegando, e eu estou pegando esta linha aqui. Como assim, professor? Na verdade, é essa do fundo, tá? Que é a mesma dessa. X e Y. Olha lá. O Y está aqui. Meu X está onde? Está aqui. Ah, legal. Então, eu estou pegando esta linha. Então, aqui eu estava analisando no 3D. Aqui eu vou analisar no 2D. Tá? E aqui eu vou ver somente cisalhamento. Beleza? Então, vamos lá. Olha a tensão aqui. A tensão saindo da onde? Do plano. Tá? Aí eu tenho essa aqui, ó, sigma x. Ela não está saindo também do plano ali? Então, aí, opa, o lado de cá, mesma coisa, está aqui. Ah, para baixo, mesma coisa, está aqui. Olha lá, essa é essa. Vamos fazer diferente. Vamos apagar essa bagunça e vamos agora mostrar tudo de novo. Olha lá, porque é muito importante entender isso aqui. Eixo Y, olha só, e X. Este cara com este cara. Ah, legal. Então, este cara com este cara. Tá aqui. O que você fez, professor? Não, só estou mostrando onde é que está eixo X. Ah, legal. Então, tá. Então, agora eu vou mostrar outra coisa. Né? Então, isso aqui, basicamente, fechou o meu quadrado ali, né? Ó. Ou seja, é esse plano aqui de fundo que a gente está vendo aqui. Ah, legal. Então, tá. Então, se eu sei isso, eu sei também o quê? Eu sei também que eu posso ter essa tensão aqui, dada em Y, essa daqui, dada em Y, vai ser também igual a essa daqui, ó. Né? Porque eu estou analisando aquele plano azul, ó. Aí eu tenho a outra tensão dada, que é a tensão em X. Olha só. Que é essa aqui e essa aqui. Né? Ele está dado aqui, representando que ele está na face tridimensional. Mas se eu eliminar, qual face que eu estou eliminando? É o cara que não aparece aqui, o Z. Ao eliminar o Z, esse ponto aqui é deslocado para cá. Este ponto desloca para cá. Este ponto aqui desloca para cá. Este aqui desloca para cá. E é o que aconteceu. Aqui eu tenho o X e aqui eu também tenho o X. E esse cisalhamento, professor? Isso é discriminação. Se as tensões podem deslocar, por que esse coitadinho aqui não pode deslocar para cá também? E olha quem é ele. Ele está aqui, ó. Tá? Neste caso, mesma coisa. Tá lá. E este aqui, mesma coisa. Só que repare a representação. Esta é a representação correta. Ó, vem para cá e vem para cá. As setas, tá vendo? Por quê? Vamos apagar a bagunça. Por quê? Esta seta representada para cá e essa seta representada para cá. Isso é a reação da tensão. Oi? É a reação da tensão de cisalhamento. É uma reagindo com a outra, né? Exato. Mas vamos pensar nisso na prática? Vamos pensar nisso na prática? Eu transformei isso agora no... Ó, aqui eu estou no 3D. Eu passei para cá para o 2D. Certo? Vamos pensar como é que isto, na prática, seria. Por exemplo, pessoal, eu tenho lá uma janela e eu não fiz contra a verga nem a verga.
ele vai rachar aqui e vai rachar aqui. Isso aqui me explica por que a janela do avião, ela é o quê? Redonda. Redonda nos cantos, né? Meio arredondada, para evitar justamente esta concentração de tensões. Tá? Então, ou seja, a gente está analisando ele na prática. Na prática é isso aí. E agora eu vou analisar o cisalhamento puro. Como assim, professor? Pessoal, eu eliminei esses caras aqui da análise. Fiquei com... Sobrou quem? Cisalhamento puro. Como assim? Lembra que eu falei no comecinho da nossa aula? Comecinho eu falei, a engenharia pega um problema complexo, divide por partes, né? E vai, ó, simplificando. Pô, cisalhamento sim, tá aqui puro, fácil de calcular. Que é aquilo que a gente calcula, que é a força pela área. Tá aí. Tá aí. A nossa tensão de cisalhamento simples. Então, agora imagina, vamos voltar? Então, vamos voltar. Vamos voltar e fazer conta de louco aqui. Tá, vamos lá. Eu calculei este plano aqui. Mas esse plano, ele está pegando um plano só? Não. Ele pega este cara lá do fundo e pega este cara da frente. Então, este cara aqui, eu já matei quantos? 2 planos. Eu saio daqui. Opa! Então, eu já matei 2. Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar este cara aqui e este aqui, naturalmente. Vou calcular aqui e daqui eu vou calcular aqui. Vou levar mais 2 para lá. Tá faltando qual plano? Este plano aqui, que é o meu Z. É o ZX. Pega em cima, pega embaixo, levo para lá, né? Passando por aqui pelo meio. E eu vou trazer mais 2 planos. Opa! Vou fazer o 2 de novo aqui. Mais 2 planos. Ou seja, eu calculei isto aqui no espaço tridimensional, fazendo esta fragmentação. Isso era complexo. Eu fui quebrando, consegui calcular. Ah, se eu fizer isso em cada uma das faces, eu chego no valor do meu cisalhamento puro, né, que está ocorrendo no meu plano tridimensional. Ok? Então, esse é o conceito. Então, eu falei, é difícil, é complicado? Não, não é tão difícil e complicado quanto parece. É menos feio do que parece. Agora que eu sei esse conceito, eu posso olhar para isso aqui. E isso aqui leva em conta, porque nós estávamos analisando tudo de que forma? Vamos voltar? Tridimensional. Tridimensional, mas no plano reto, né? Não é 2D. Reto aqui? Não, aqui é o 3D. Isso. Mas ele está que forma? Reto, né? Só uma face do cubo aí, no caso. Certo, mas o que eu estou querendo dizer é assim, qual o ângulo que eu trabalho aqui? 90 graus. 90 graus ou 0. Ou seja, ele é reto, né? Ângulo reto, isso. Ângulo reto. Aí, o que vai acontecer? Eu vou pegar e vou agora fazer isso aqui. Inclinar. Então, eu não vou ter mais o ângulo reto. Então, este cara que estava aqui, ele vai inclinar também. Este cara que estava aqui, ele vai inclinar também, em função tudo desse ângulo aqui. Tá? Então, aí eu saio do caso reto para o caso oblíquo. Essa é a mudança. É muito importante entender o conceito, pessoal, porque calcular, depois você aplica a fórmula. Mas o conceito é fundamental. Então, este cara aqui, olha só, esse é o meu plano reto, concorda comigo? Esse é meu plano reto. Ó, esse é meu plano reto. Então, esse é o meu plano reto. Aqui eu tenho uma tensão de Y. Aqui, meu plano reto, uma tensão de X. Então, eu vou chamar de da tensão de X', este plano inclinado. Ou seja, daqui
ele saiu daqui e veio para cá. Ele abriu o quê? Um ângulo. Ele abriu um ângulo. Ao abrir esse ângulo, ele gerou essa inclinação. Então, observa que esse cara aqui é esse aqui, inclinado em função de θ, ó. Uhum. Tá? Eu até estendi aqui, ó, né, para a representação para mostrar. Ou seja, o θ que eu apliquei para rotacionar ele no 3D refletiu aqui. Consequentemente, aqui eu tinha meu cisalhamento. Opa! Aqui eu tinha o cisalhamento, né? Então, esse cisalhamento que estava aqui, esse cara aqui, que é o mesmo desse aqui, ele aconteceu o que com ele? Ele veio parar aqui. Que é o meu cisalhamento, né? O tal x', y'. Então, esta é a análise, né? Aqui, o livro traz para a gente como carga no plano de chapa fina. Mas, na verdade, nós vimos ali atrás o nosso 3D, e o que aconteceu com ele? Ele sofreu uma rotação em função desse ângulo aqui. Tá? E foi isso que aconteceu. Resumindo, isso aqui. Olha lá. Ó, o meu x estava aqui, o x inclinou. O y estava aqui, o y inclinou. O y inclinou. O y estava aqui, ele inclinou. O x estava aqui, ele inclinou. Tá? Então, foi isso que aconteceu. Automaticamente, esta tensão que está aqui, quem que é esse cara? Ó, eu estou analisando num XY. Então, ele sempre vai ser a tensão paralela ao eixo que ele representa. Tá? Se ali é Y, aqui também tem que ser Y. E aí eu olho para cá. Aqui, essa tensão, então, vai ser sigma Y. Isso. Sigma Y. Muito bem. Então, pessoal, olha só. Esse é um grande barato, essa parte do conteúdo. Porque se você entender isso aqui, a tua vida vai ser muito tranquila. Se você não entender isso aqui, você vai sofrer. Né? Então, essa aqui é uma representação de passagem que ó, veio para cá. Ou seja, essa tensão aqui, ela passou a atuar inclinada, a Y'. Olha só. Simplesmente ela está inclinada, mas daí ela virou uma Y'. Este cara é o meu X. Só que daí ele passou a atuar de forma inclinada, ó, porque aqui ele não rotacionou só aquela parte do eixo, ele rotacionou todo o quadrado, né? Olha só, ele rotacionou todo o quadrado. Vamos dar uma limpada nisso aqui e daí melhorar. Vamos dar uma limpada e vamos melhorar. Olha só, ele rotacionou... Toda vez que ele vai perto da borda, ele bagunça tudo, não sei porquê. Olha só. Ele rotacionou. Então, o que acontece? Vamos pegar os caras. Este cara estava para baixo, ele veio para cá. Este cara, ó, este cara aqui é o meu Y, né? Tá aqui. Vamos trocar a cor. Este cara é o meu X, tá aqui. Este cara é o meu X, tá aqui. E olha lá. Só que ao passar para o plano inclinado, eles recebem a linha. Por quê? Se eu calcular sem a linha, eu não estou calculando, eu estou calculando a tensão no ângulo reto. Quando eu calculo com linha, eu estou calculando ela já inclinada. E se eu pegar este ângulo aqui e jogar aqui, ele vai ser o mesmo ângulo. Tá? Então, é tudo o mesmo ângulo, pessoal. Então, é muito interessante isso, porque a gente passa a ter a oportunidade de calcular tudo o que eu quiser. Qualquer tensão. Ah, professor, mas usa isso? Pô, usa e usa muito, pessoal. Isso é o que usa naquela travessa da treliça, né? No caso. Exato, exatamente. É muito utilizado. É porque, na verdade, assim,
Primeiro a gente tem que entender o conceito básico no plano. Depois a gente já entende o plano. Legal, vamos para o 3D. Se eu tenho aqui, ó, neste plano, este plano é igual, pensa no cubo sempre. É o plano XY. Então, eu vou ter duas vezes o XY, aí eu tenho o YZ duas vezes, e aí eu tenho o ZX duas vezes. Tá? Então, basta, ó, quero criar um 3D, ó. Olha só. Olha o 3D surgindo aqui. Aqui. Eu componho ZX, eu componho ZY e eu componho YX. Criei o 3D. Esta análise que nós estamos fazendo, ela está sendo feita por YX, mas é a mesma coisa para ZX e para ZY. É muito legal esse conceito. Porque vocês entendendo este conceito, fica fácil para vocês entenderem como que surge tudo. Então, a gente, na verdade, pessoal, boa parte daquele material ali não está na nossa apostila, eu trouxe para vocês algumas coisas relacionadas ao 3D, porque eu penso o seguinte, se a gente está aprendendo, já vamos aprender da forma correta, vamos aprender tudo o que envolve isso aqui, né? Então, vamos lá. Antigamente, né, nós sabíamos calcular isso aqui, ó, dessa área aqui. Nós sabíamos calcular o quê? Tensão axial, né, no eixo normal, minha tensãozinha normal, e meu cisalhamento. Isso a gente sabia calcular. Tá aqui. Isso aqui. A gente sabia calcular. Então, agora eu vou pegar e vou fazer o quê? Eu vou rotacionar esse cara. Vai me gerar esse plano inclinado aqui, ó. Gerou o plano inclinado. Então, a minha área que eu tinha era essa aqui. Ela vai passar a ser esta outra área. Mas é esta área aqui, em função, para virar essa, depende somente do ângulo. Tá? Então, vocês vão observar que, na verdade, o que vai acontecer é a inserção dos ângulos. Então, por exemplo, eu tinha este cara aqui pela área e a tangente pela área, ou seja, dado esta área, com este, nós tínhamos uma força, né? Aqui, ó, força, área. Eu calculava a tensão. Minha tensão dada aqui. Ah, beleza. E se eu quisesse calcular o cisalhamento? Eu tinha que fazer o quê? Pegar o quê? Meu esforço cortante nesta região e a área. Vou continuar fazendo a mesma coisa, pessoal. A única coisa que entrou aí foi a inclinação. Porque se eu pegar o F, este F aqui, e for decompor ele, ó, o F que está aqui inclinado, para chegar nesta componente, lembram? Eu fiz em sala, nossa querida trigonometria. Ele é um cateto que o P está num cateto adjacente, né? É isso, não é? Isso. Isso. Então, olha lá, em cateto adjacente, está aqui. Ele dá aqui o meu F, né? Igual o meu F, eu decompus. E agora, eu vou decompor no meu outro vetor, que vai ser meu cateto oposto. Está aqui. Então, essa força aqui, que é essa aqui, normal, eu vou decompor. Então, eu vou ter uma parcela dela será dada aqui como a minha tensão normal, só que é o plano oblíquo, né? E aqui o meu cisalhamento ao plano oblíquo. Então, eu vou ter esses dois caras dados desta decomposição aqui. Aí eu tenho a minha nova área, esta área aqui é o quê? É esta área dividido pelo cosseno. Eu tenho aqui. E aí, se isto é a minha nova área, eu vou pegar esta fórmula, aqui, tá? E vou trazer ela para cá. Eu substituí este F por esta expressão aqui, e a nova área multiplicada pelo
cosseno, esta daqui. Aí chegamos a essa equação aqui. Nada fora da realidade. A única coisa que entrou é a consideração da trigonometria. Vou fazer a mesma coisa para o cisalhamento? Vou. O meu V, este cara aqui, que é o meu cateto oposto, tá aqui, ó, cateto oposto. Então, a área é dada aqui em função do cosseno, ok? Então, a minha área é dada. Tá aqui, eu substituo. E aqui está o V que eu substituo. Aqui eu chego na minha equação de cisalhamento. Pessoal, esquece esses caras aqui. Esquece. Olha aqui. Bem parecido, né? Uma força por uma área. Vamos fazer a mesma coisa para esse cara? Esquece a parte trigonométrica. Está aqui. Então, na verdade, o que eu passo a ter? Quando eu trabalho, quando eu saio do meu plano reto para inclinado, que vira isso aqui, eu passo a ter a inserção da trigonometria para me ajudar a calcular, né, a diferença que eu tenho daqui para cá. Só. Mais nada. Não existe nada que... Ah, mas não. Não. É só isso. Você tem... Ou seja, tensão normal. Este cara com este cara me representa o quê? Tração. Né? Vetor para fora do objeto, eu estou tracionando. Ah, aí eu cortei ele aqui. Eu quero saber o que está correndo nessa seção inclinada. Nada demais. Vai continuar ocorrendo aqui tração. Né? Só que eu não vou ter toda esta força em tração. Eu vou ter uma componente dela. E uma outra parte vai para o meu cisalhamento. Aqui eu tinha tração pura. Aqui, a partir do momento que eu tenho esse plano inclinado, eu passo a ter a decomposição, que é baseado nisso aqui, que gera isso. Ok? Então, pessoal, eu falei, não é fácil, não é simples, os conceitos são, assim, bem complexos, tá? E a gente precisa ir pegando, precisa ir absorvendo. Depois nós vamos fazer exercícios. Nós temos exercício no livro, mas além do livro, nós vamos fazer aqueles 3 exercícios que tem lá na sessão. Tem lá, o livro traz sempre 3 exercícios, né? Nós vamos resolver aqueles 3 exercícios, para entender bem o conceito. Tá? Então, vamos agora pegar para um exemplo mais prático ainda. A tensão de cisalhamento num corpo de prova de concreto. Aqui está a máquina, olha lá, ela está fazendo o que? Esforço. Eu coloquei cisalhamento, mas que esforço que ela está fazendo aqui? De? Compressão. Isso, de compressão. Tá? Então, isso aqui a galera viu na prática, no laboratório, né? Ela sempre rompe no plano de 45 graus, que é o plano de máximo esforço de cisalhamento, tá? É o plano que nós temos o quê? A máxima tensão de cisalhamento. Por isso que eu sabia que ele iria romper em 45 graus. Pode observar. A Helena tem acesso aos corpos de prova, dá uma fugidinha a hora que der lá na concreteira, vai lá onde eles rompem os corpos de prova e fica vendo se eles vão romper tudo em 45 graus. Igual os nossos que romperam quando a gente levou para o laboratório, igual o que a Helena nos cedeu gentilmente para que a gente pudesse levar para o laboratório. Acontece isso aqui, galera. Pena nós não estarmos com o laboratório disponível, senão a gente ia lá brincar no laboratório. Tá? Ia lá fazer o ensaio de compressão só para romper os corpos de prova aqui, só para vocês verem isso aqui acontecendo. É o 45 graus, é a tensão máxima. Tá? Só que, assim como aqui eu tenho o máximo, aqui e aqui
eu vou ter o quê? 0 de cisalhamento. Não é uma lógica? Veja, eu não estou falando compressão, eu estou falando cisalhamento. Ele rompeu aqui, ó. A carga de compressão gerou o cisalhamento dele. Aqui, neste aqui, eu não tenho cisalhamento acontecendo, e nesse plano também não. Então, meu cisalhamento vai crescendo, crescendo, até aqui chegou no máximo. Ele vem daqui, vai crescendo, 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 aqui chegou no máximo. Se eu for daqui, ele foi, chegou no máximo, daqui, opa, 0. Mesma coisa, vim daqui, máximo, 0. O que aconteceu? Ok? Então, pessoal. Então, vamos lá. É o que nos diz a fórmula. E ela nos diz uma outra coisa. Quando eu tenho este ângulo aqui ocorrendo, e eu estou tendo isso aqui, essa aqui é quem? Quem que é esse cara? A minha tensão. E este aqui seria o que? Meu cisalhamento. Tá? Então, quando o meu cisalhamento, para ele ocorrer, ele tem que estar em 45 graus. Tá? E aí, ele estando em 45 graus, ele é máximo. Por quê? Quanto que é seno de 45? Não estou ouvindo. Ponto 7. Ponto 7. E quanto é cosseno de 45? Mesma coisa. E se eu fizer essa conta aqui, ó, usando os números da calculadora, ele vai chegar a meio, não é isso? Meio, isso. E se eu pegar isso aqui, é isso aqui. Mas isso aqui é isso aqui, ó. Né? E aí eu pergunto, se eu tiver o ângulo agora, vamos fazer... Fica com a calculadora aí na mão. Vamos lá. Esse cara agora não é 45, tá? Uhum. Esse cara passou a ser 90. E esse também é 90. O que acontece? 0. 0. Tá? Então, ou seja, na verdade a gente não tem isso, né? Se eu tiver 90 aqui, eu vou ter quanto aqui? 0. E se eu tiver 90 aqui, eu vou ter quanto aqui? 0. Aí, ó, trigonometricamente, a gente provou que este cara e este cara, quando eu tiver nesses dois ângulos, o cisalhamento é 0. Legal, né? A gente mostrou matematicamente e mostrou trigonometricamente um conceito que a gente sabe da física envolvida. Aí eu venho para o meu cisalhamento. O cisalhamento é dado por esta equação. Só que, olha lá, o meu cisalhamento é cosseno de 45 ao quadrado. Né? Então, quanto que é cosseno de 45 ao quadrado? Meio. Tá? Só fazer a conta aí. Meio. Logo, eu vou ter a mesma relação aqui. Tá? Então, e isto ocorre somente quando, olha a primícia, 45 máximo. Tá? Então, ou seja, presume-se, então, matematicamente, como a gente viu, que o cisalhamento, a tensão de cisalhamento e a tensão normal, né, o plano oblíquo, quando eu falo tensão normal, plano oblíquo, eu estou falando esta daqui, né, inclinadinha, são iguais. Por isso, matematicamente, estão explicadas. Tá? Então, tensões em um plano reto e oblíquo. Reto esse cara, dado por isto aqui, e agora está aqui inclinado. Então, eu vou ter
quando ele for 45, eu vou ter isso aqui. Tá? Então, caso o ângulo de 45, as tensões normal e cisalhante seriam... aqui faltou um não, tá? Caso o ângulo de 45, as tensões... caso o ângulo não fosse 45, as tensões normais e cisalhamento seriam diferentes entre si. Então, caso o ângulo de 45 não fosse 45, ou fosse, né, diferente de 45 graus, as tensões normais e cisalhantes seriam diferentes, que é o que acontece. Na hora de passar para cá, ele comeu o símbolo aqui. Aqui tinha esse símbolo aqui, tá? Diferente. Então, olha só. Aqui ele está me dando com 45. A gente viu o porquê, viu a dedução ali das fórmulas, tá? Aqui e para cá. Beleza. São iguais. E eu atinjo a máxima de cisalhamento. Maravilha. Se eu fizer isto de inclinação, já bagunçou. Como assim, professor? Eu sou uma pessoa descrente, eu estou na dúvida. Então, este cara é o ângulo analisado, não é? Então, vou voltar aqui. Digamos que, ó, este cara aqui não é 45, ele é 40. Vamos calcular para 40? Vamos calcular, vou escrever para cá, senão pegou ali na ponta, ele bagunça. Para 40 graus, então, seno, vamos lá, seno de 40 graus dá 64. Eu só vou falar as duas casas depois da vírgula. Cosseno de 45 graus dá 0,7. Então, eu tenho 64 com 0,7. Tá? Se eu multiplicar isso aqui, eu vou chegar em 0,45. Então, aqui não é mais meio, né? Eu teria 0 para 40, eu teria 0,45. 0,45 do quê? Disso aqui, né? De P por A. E aqui? Eu estou trabalhando com 40, lembra? Então, se eu tenho... Aí eu vou ter cosseno de 40. Cosseno de 40 vai dar 0,76. Tá? Ao quadrado deu 0,58. Ô, professor. Oi. No caso, está pegando só do cosseno e do seno, né? Tem o P e a área para medir ainda, né? Não. É que aqui, olha só. Aqui independe da força e da área, concorda comigo? Olha só. Vamos trabalhar com números mágicos. Faz de conta que o P é 100 e a área é 10, tá? Uhum. Tá? Então, se eu corto aqui, eu fico valendo quanto? 10, né? Uhum. Multiplica isso aqui por 10, dá 4,5. Mesma coisa aqui. Multiplica, dá 5,8. Não é isso? Entendi. Ou seja, o ângulo, este ângulo aqui, ó, nessa posição aqui, ó, 5 graus para cá, lembra que eu falei? A tensão de cisalhamento, ela vai decrescendo. Se eu fizer o cálculo agora, vamos jogar aqui, ó, mais perto ainda, para 10 graus. Vamos ver o que dá para 10 graus? Guarde esse número na cabeça, 4,5. Vamos lá. Então, é seno de 10, cosseno de 10, e aqui o cosseno de 10. Aqui vai ficar essa relação aqui, o 100 dividido por 10, que vai dar 10, né? Que eu vou multiplicar por 10 no final aqui. Mesma coisa aqui. Ah, legal. Então, vamos lá? Então, eu tenho 10 seno dá 0,17, 10 cosseno dá 0,98 vezes 0,17, ou seja, 1,5, tá? Então, com 10 graus, ó, 10 graus, eu fiz a leitura aqui, ele deu para 1,5.
E a minha tensão aqui? Vamos lá? 10 cosseno dá 0,98. 0,98 multiplica dá 0,97. Considerando os quebrados ali, 0,97. Então, vai dar quanto aqui? 9,7. Então, ou seja, a minha tensão, ela está se aproximando da máxima. Qual que é a máxima dela? Qual que é a máxima dela aqui? Está aqui, ó. 100 por 10, corta 0, corta 0. A máxima é 10. Para o ângulo, para um cosseno, vamos jogar quanto que dá cosseno de 0? Dá 1. Então, ela passa a ser a máxima. Tá? Evidentemente, a gente não operou o 2, nenhuma das contas. Mas é irrelevante, porque a gente só está fazendo a comparação para ver a progressão. Então, se eu fizer a mesma conta para o lado de cá, vai dar a mesma história. Eu fiz 40, deu 4,5. Vamos fazer agora 40, eu tirei quanto do 45? Tirei 5. Então, eu vou pôr 5, eu vou fazer com 50. Quanto que dá seno de 50? Cosseno de 50 vezes, deu 0,49. Então, vai dar 0,49, vai dar 4,9. Opa, eu vou jogando para lá, para lá, para lá. O que vai acontecer quando eu chegar aqui? Seno aqui, neste ponto, eu vou ter, se for 0, 0, um dos dois morre. Se for 90, 90, um dos dois morre. Então, é 0 neste ponto aqui. Então, eu vou ter cisalhamento até nesse ponto. Quando chegar aqui, 0, morreu. Tá? Então, é importante entender essa relação, porque você chega a que conclusão? Na verdade, as relações de tensão de cisalhamento e minha tensão este cara e este cara somente são o quê? Componentes da minha trigonometria. Tá? Agindo aqui, ó, no cisalhamento, e aqui está a força normal, né? Neste caso, aplicada aqui do exemplo. Tá? Então, é isso que nós temos aqui. Nós vimos com 45 graus, já vimos. E aí, nós temos um exemplo da página 123, que nós vamos analisar. Ver como é que é os cálculos e tudo mais. Então, antes de fazer este exemplo aqui, que nós vamos fazer, eu vou retornar lá na primeira tela e vou repassar para a gente fixar conteúdo. Então, o Reflita lá da página 121 nos perguntava se eu poderia ter normal e cisalhamento. Mais do que respondida, nós vimos que é perfeitamente possível. Ah, legal. Depois, nós vimos o quê? Ocorrendo isso no plano reto, e daí nós vimos num plano oblíquo. No parafuso, mesma coisa, só que eu estou cortando o parafuso assim, ó. Em vez de cortar ele reto, eu corto ele assim. Certo? Então, ó, tá aqui, ó. Mesma coisa, e a gente viu o quê? Que essa tensão normal, ela vai ser decomposta num vetor oblíquo perpendicular à área, e nós teremos a ação do cisalhamento. Esta área é esta área. Nós acrescentamos nela somente a variação em função do cosseno, por causa da trigonometria. Tá? E aí nós analisamos esse cara. Ele é feio, ele é malvado, a gente olha para a cara dele. Oh, meu Deus do céu, esse cara aqui, o que ele vai fazer comigo? Meu Deus, que sofrimento. E aí a gente viu que não é nada disso. Este eixo aqui é igual a esse aqui.
né? Que eixo que é esse? X, Y. Beleza. Aí nós vimos que este eixo, Z, Y, é este aqui e este aqui. Tanto é que olha o DZ aqui, do diferencial do eixo Z. E depois nós vimos, para fechar, não menos importante, nós vimos este, qual eixo que faltou? Z e X. O ZX é este eixo aqui, ó, essa face, e depois essa face de cima. Tá? Então, nós identificamos e vimos as relações, as tensões nesses caras. Depois a gente viu o quê? Aqui. Daí nós vimos o quê? A decomposição. Nós vimos este cara aqui foi analisado, né? Então, ele veio para cá. Veio para cá. E virou 2D. E depois a gente só analisou o cisalhamento. Tá? Então, nós vimos que, dessa forma, eu consigo matar duas faces. Essa do fundo e essa daqui, ó. Matei duas faces. Esta daqui. Ah, miséria. Esta daqui com esta daqui. Tá? E aí, nós vimos duas aqui. E se a gente fizer isso para essa, e para essa, para essa e para essa, dá na mesma coisa. Nós conseguimos decompor do 3D para o 2D, né? E aí eu posso analisar que nem aqui é o cisalhamento puro. Mas eu poderia estar analisando quem? Somente as tensões. Aqui. Nada me impediria. É aqui e aqui. Nada me impediria. Tá? Então, isso que eu falei. Este cara, e daí este vai para este. O conceito do Jack, o estripador. Nós vamos quebrando a estrutura para ficar mais fácil para calcular. Depois disso, nós vimos aquilo, só que com uma outra visão, inclinando o plano. Nós vimos o quê? Que aí este cara aqui, o meu amigo ângulo, passou a fazer a diferença e a influenciar, fazendo com que esta tensão de cisalhamento fosse essa, que esta tensão aqui virasse essa aqui. Mas não é nada fora da realidade. Vamos trabalhar com trigonometria. E aí nós vimos aqui. Como que é isso? Este plano aqui, ele se inclina, e aí a gente consegue chegar nas componentes inclinadas. Ó. Então, não é nada fora da casinha. E, na verdade, vou ser bem sério para vocês, a gente estava estudando o caso reto, mas o tempo inteiro eu estava fazendo o quê? Eu estava fazendo o caso oblíquo, né? Porque ninguém merece para desenhar com esse negócio aqui, olha só, sai tudo torto, já saiu com ângulo, né? Então, nós vimos o que acontece, ó, inclinei o ângulo, se eu pego dessa face aqui, eu tenho as minhas equações iniciais, e aí eu só vou fazer o quê? A decomposição, liberando isso aqui, para depois a gente usar essa área e calcular esses dois caras aqui. É o que nós fizemos. Na sequência, a gente analisou o nosso amigo aqui, ensaio de compressão do concreto, vimos o porquê que ele rompe no 45 e fizemos a análise com alguns ângulos. Tá? E agora, para fechar, a gente analisou a mesma coisa, só que de uma outra perspectiva. Só na parte literal, o ângulo 45, o porquê que ele a gente já viu matematicamente, né? E todo ângulo diferente desse 45,
ele vai dar valores diferentes. Quando for 45, o cisalhamento e a tensão normal serão iguais. Bom, pessoal, a partir de agora nós vamos fazer os exercícios para fixar e entender o conteúdo, tá? É uma bateria de exercícios para a gente trabalhar. Então, vamos fazer um intervalo agora. E a gente retorna daqui 5 minutos, tá? Daqui 5 minutos a gente volta para a gente continuar a fazer as análises e fazer os cálculos matemáticos. Ô, Gerson. Oi? A força continua axial, só que ele vai romper agora com um ângulo, né? Sim, só que o que acontece? A força axial, a partir do momento que você tem um ângulo aplicado nela, você tem uma perda de energia, né? Digamos, ela era, sei lá, vamos jogar, ela tem a 10 newton. Entendi. A partir do momento que você inclinou ela, ela passa a perder energia, ela vai ser, sei lá, dependendo do grau de inclinação, vai ser um 7, um 8, entendeu? Uhum, entendi. Então tem esse detalhe. Beleza, top. Então, beleza, pessoal. Vamos tomar um café e retornamos daqui a 5 minutos, tá bom? É 15.